Melhoria contínua é a prática adotada por diversas empresas visando tornar seus resultados cada vez melhores, mais eficientes e eficazes, sejam eles em produtos, processos ou serviços. É um processo cíclico sem fim, afinal, sempre há novas oportunidades de melhoria para serem identificadas e colocadas em prática. Ela é essencial para que uma empresa consiga aumentar o seu desempenho, fortalecendo assim a sua presença perante o mercado. Esse conceito vem se tornando cada vez mais popular. Ele surgiu algumas décadas atrás e já se tornou uma regra dentro das organizações. Isso porque, com o aumento da competição dentro do mercado, bem como o surgimento da era digital, as empresas se viram obrigadas a se modificarem. Hoje, vivemos em um ritmo constante de mudanças. Diariamente, novas tecnologias e tendências surgem, e para conseguir acompanhá-las, as empresas precisam ter um sistema de aprimoramento eficaz. Dessa maneira, ela conseguirá atender todas as demandas de seus consumidores. Agora, vamos ver alguns fatores fundamentais da melhoria contínua. A melhoria contínua, ela exige continuidade. Como já dissemos, ela é um processo cíclico sem fim. Você melhora, analisa, estuda os pontos de melhoria e começa outro plano de ação. Ela também é uma cultura. Não se trata apenas de melhorar processos, e sim de mudar toda a questão cultural da empresa. É uma filosofia de negócios, ou seja, deve estar inserida em todos os níveis da empresa, desde a alta administração até os operários do chão de fábrica. Benefícios para todos. A mudança deve trazer benefícios gerais, envolvendo todas as áreas, não apenas uma específica. Todos os processos da empresa devem ser englobados, assim como a vida de todos os colaboradores responsáveis. Mas então, como aplicar a melhoria contínua? Se você deseja aplicá-la na sua empresa, é importante que você fique atento a alguns pontos. O primeiro é o foco. É importante estabelecer pontos focais na hora de aplicar a melhoria contínua em sua empresa. Afinal, ao estudar pontos de melhoria, você encontrará inúmeras atividades que podem ser melhoradas. É preciso ter foco naquelas que podem gerar mais resultados, pois se você se deixar levar com a vontade de melhorar tudo ao mesmo tempo, acabará não conseguindo realizar nenhuma melhoria, perdendo tempo e esforço em vão. Outro ponto que você deve se atentar é a padronização dos processos, produtos e serviços. Para que você consiga buscar o aperfeiçoamento, é essencial que você tenha um padrão para se basear. Dessa maneira, fica mais fácil identificar elementos a serem melhorados. Outro ponto é saber fazer a medição. Não adianta nada você utilizar ferramentas de melhoria contínua se não souber como fazer a medição. Busque capacitações no assunto para que você consiga saber de que maneira a mensuração deve ser feita e como usar os resultados obtidos. Por último, tenha conhecimento sobre técnicas e ferramentas. Existe uma série de métodos que você pode utilizar para estimular a melhoria contínua. O ideal é que você tenha conhecimento, pelo menos, de uma delas. Não adianta focar em um problema, medir seu desempenho e pensar em padronização se você não sabe o que deve ser feito. Bem, agora que vocês já sabem o que é o processo, quais são os fatores fundamentais da prática e como aplicá-la, eu vou apresentar para vocês dois modelos básicos de melhoria contínua. O primeiro é o modelo americano, denominado PDCA. A metodologia PDCA é largamente utilizada por corporações que desejam melhorar seu nível de gestão através do controle eficiente de processos e atividades internas e externas, padronizando informações e minimizando as chances de erros na tomada de decisões importantes. É muito importante destacar que, uma vez implantado,
o ciclo PDCA deve tornar-se uma constante dentro da empresa, um verdadeiro círculo virtuoso, objetivando sempre a melhoria contínua. Trata-se de uma sequência simples que garante a melhoria contínua dos processos existentes, como, por exemplo, na gestão da qualidade, dividindo-a em 4 partes principais: plan, planejar; do, executar; check, controlar; e action, ação. Estas 4 partes principais são importantes para a tomada de decisão num projeto, porque garantem alcançar os objetivos necessários para a sobrevivência do mesmo. O planejamento, plan, é a primeira fase do projeto e refere-se à definição dos objetivos e à elaboração do plano para os atingir. Estes objetivos devem ser tão mensuráveis quanto possível. Nesta fase, deve-se estabelecer metas e definir os métodos para alcançá-las. A fase de execução, do, serve para educar, treinar, iniciar e implementar o planejamento de acordo com as metas e os métodos estabelecidos na fase inicial. Na fase de controle e verificação, check, todos os resultados obtidos são analisados para verificar se os trabalhos estão sendo realizados de acordo com o que foi definido no planejamento. Esta fase é uma das mais importantes do ciclo de vida de um projeto, porque controla e verifica se a meta foi alcançada de acordo com os métodos definidos e identifica os desvios a tempo de corrigi-los. A fase de ação, act, refere-se ao ato de estabelecer como estándar os procedimentos que provaram ser melhores que os anteriormente praticados. Quando não são identificados desvios, esta fase toma uma atitude preventiva ao identificar possíveis desvios no futuro e as soluções para a correção dos mesmos. Como a utilização do PDCA está intimamente ligada ao entendimento do conceito de processo, é importante que todos os envolvidos em sua aplicação entendam a visão processual como a identificação clara dos insumos, dos clientes e das saídas que estes adquirem, além dos relacionamentos internos que existem na organização. Através do ciclo PDCA, consegue-se estabelecer uma estratégia de melhoria contínua, que ao longo do tempo trará vantagens para a organização. Este método visa controlar e atingir resultados eficazes e confiáveis nas atividades de uma organização. O segundo modelo que eu vou apresentar para vocês é denominado Kaizen. É um modelo japonês de melhoria contínua que envolve funcionários de todos os níveis hierárquicos. Apesar deste modelo enfatizar a prática de melhorias pequenas e incrementais, ele traz resultados significativos ao longo do tempo. O intuito da filosofia é de que nenhum dia passe sem haver algum tipo de melhoria. Por isso, os resultados do Kaizen visam melhorias qualitativas e quantitativas, no menor espaço de tempo possível e através de um custo mínimo para a organização. Sendo assim, fica claro que o objetivo principal da filosofia é a atitude, o desejo de melhorar, de superação a cada dia. Um dos principais valores do Kaizen é o seu poder de conciliar o comprometimento de todos os colaboradores com as metas de melhoria contínua e com os objetivos da organização, gerando um forte clima organizacional em prol do trabalho e do propósito da empresa. Para a filosofia Kaizen, é sempre possível melhorar em alguma coisa, seja na estrutura da empresa ou no próprio indivíduo que nela trabalhou. A filosofia japonesa, basicamente, possui 3 elementos primordiais, que são o combate ao desperdício, o trabalho em equipe e o consenso no processo decisório. O combate ao desperdício ocorre em grande parte devido ao tamanho territorial do próprio Japão. Em toda a organização japonesa, os trabalhadores são educados para usarem o mínimo possível dos recursos que possuem.
O trabalho em equipe já vem enraizado nos valores e hábitos japoneses que, desde os tempos feudais, exerceram forte influência no trabalho desta população. E o consenso no processo decisório é mais um reflexo do traço cultural japonês. A cultura do consenso dá um nível hierárquico mais elevado à responsabilidade de estabelecer e manter a harmonia nas decisões. Com isso, o processo de decisão se baseia mais no próprio consenso em si do que na autoridade gerencial por trás dela. Com a melhoria contínua, você pode alcançar excelentes resultados para a sua empresa. É possível, por exemplo, aumentar o fluxo de vendas e, ao mesmo tempo, diminuir os custos de produção. Tudo vai depender dos tipos de ferramentas que você irá utilizar e a maneira como irá aplicá-las.